da morte, todo lugar está quebrado, em nome de Jesus. Paz e graça a todos os que me assistem, eu sou o Presbítero Pedrosa e você está no canal Apenas a Verdade. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Paz e graça a todos inscritos aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos estar tocando ainda na mesma tecla, falando sobre a idiotização da maior parte da cristandade dentro das instituições denominacionais, tá certo? Antes da gente continuar, gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal para se inscrever no mesmo, ativar as notificações, deixar o seu joinha, tá certo? E compartilhar esse vídeo, fazendo com que ele chegue o mais longe possível. Bom, gente, eu não me canso de trabalhar sobre essa proposta, tá certo? Deixando de ser idiotizado pelo sistema. Porque o sistema, na realidade, ele tem aquela capacidade de transformar as pessoas, de idiotizar as pessoas de uma tal forma que elas não conseguem diferenciar alhos de bugalhos. É impressionante, certo? A capacidade que estes líderes religiosos destas denominações, dessas instituições pentecostais, neopentecostais e até mesmo algumas instituições tradicionais estão discorrendo neste mesmo perigo de que, Pedrosa? De idiotizar as pessoas, transformar essas pessoas em idiotas úteis do sistema, tá certo? Quando na realidade algumas estão nesta condição porque não tem o mínimo de conhecimento nas escrituras. Eu digo a maior parte dessas pessoas que estão dentro desse sistema religioso tenebroso, elas não têm o mínimo de conhecimento nas escrituras. É por isso que se tornam presas fáceis para este sistema que está aí. O sistema da Igreja Universal, o sistema da Igreja Mundial, da Internacional, da Plenitude, da Assembleia, da Batista, tá certo? Algumas presbiterianas também estão discorrendo neste mesmo engodo, neste mesmo engano também, tá certo? Eu tenho visto e ouvido absurdos de igrejas tradicionais, igrejas pentecostais e igrejas neopentecostais. A maior parte dessas pessoas, elas estão nesta condição porque foram restringidas das informações das escrituras. Elas não têm o mínimo de conhecimento bíblico. E além de não ter o mínimo conhecimento bíblico, além desses líderes restringir essas pessoas do verdadeiro ensino da palavra, eles torcem o real significado do que está escrito, transformando o mesmo para se encaixar no seu bel prazer, naquilo que estes líderes propõem, nas campanhas, nos sacrifícios, né? E muitas vezes com uma única visão e com um único objetivo: arrecadar fundos. E os líderes se transformando cada vez mais ricos e a membresia se transformando cada vez mais pobres. É assim que anda o sistema. Aí você me perguntaria assim: Pedrosa,
E como é que fica a condição de quem está trilhando esse sistema? Primeiro, o sistema tem tendência a transformá-lo em idiota. E o que seria propriamente um idiota? O dicionário define idiota como pessoa sem inteligência, discernimento ou bom senso. É o típico ignorante que diz tolices ou coisas sem nexo. O idiota é um tolo, um estúpido, que é muito pretensioso ou demonstra uma vaidade excessiva. É o vaidoso, que não deixa de ser idiota. É aquela pessoa que não tem o mínimo de capacidade cognitiva de diferenciar o que é certo e o errado. É o idiota. E o sistema, ele tende a transformar essas pessoas idiotizadas em imbecis coletivas. E o que seria propriamente uma pessoa imbecil na sua coletividade? O imbecil é aquela pessoa que é desprovida de inteligência. É o idiota. Que expressa a imbecilidade, que não tem sentido, é banal, que não possui forças, é fraco. Este é o verdadeiro significado das pessoas que são idiotizadas pelo sistema. Elas não têm a mínima capacidade de diferenciar A de B. Até porque não foram ensinadas a fazer essa diferença. São verdadeiros idiotas, imbecis coletivos e, por último, analfabetos funcionais. Tá aqui, ó, analfabetismo funcional. E eu gostaria de dar uma parada aqui na minha marcha, só para explicar aqui um pouco sobre o que seria uma pessoa analfabeta funcional. São chamados de analfabetos funcionais os indivíduos que, embora saibam reconhecer letras e números, são incapazes de compreender textos simples, bem como realizar operações matemáticas mais elaboradas. Misericórdia. É o analfabeto funcional. Ainda que ele saiba o que é um A, ainda que ele saiba o que é um B, mas ele tem extrema dificuldade de fazer a junção entre as palavras para criar uma palavra só. Misericórdia. No Brasil, conforme pesquisa feita pelo Instituto, 50% dos entrevistados declararam não ler livros por não conseguirem compreender o seu sentido, o seu conteúdo. Embora sejam tecnicamente alfabetizados, outra pesquisa realizada pelo mesmo instituto, aliás, outro instituto, revelou dados da 8ª edição do indicador de alfabetismo funcional, cujos resultados são alarmantes. Eu vou até deixar aqui, porque enquanto eu vou lendo, vou discorrendo, aliás, vocês vão lendo aí. Então é assim, o sistema, ele trabalha com essa proposta: restringir a informação da membresia para que a membresia não entenda, não perceba. E restringindo a informação, o que acontece? Eles vão torcer o real significado, já que você não tem informação, e torcendo o real significado, eles vão encaixar justamente naquilo que eles querem passar. E quem é idiota útil, imbecil coletivo e analfabeto funcional vai absorver isso sem questionar, culminando justamente na última instância da idiotização, chamada massa de manobra. E o que seria, meu irmão, massa de manobra?
Tá aqui. Primeira definição de massa de manobra: grupo de pessoas que são conduzidas para servir o interesse de alguém ou de um grupo. Ou seja, aquela massa ali, ela foi criada justamente para servir os meus interesses, ou o interesse daquele líder, daquele pastor, daquele profeta, daquele apóstolo, daquele que está na frente do rebanho. A massa de manobra está ali justamente para colocar a vontade da liderança em prática. E olhe que os idiotizados vão fazer isso sem questionar. A segunda definição está aí, ó. Disse da pessoa ou das pessoas que são manipuladas por outras. Ou seja, quando você vê aquelas pessoas cumprindo determinadas tarefas ou fazendo coisas absurdas, elas estão fazendo por manipulação. Aquilo que a gente chama de lavagem cerebral. Através da imprensa marrom, pessoas se transformam em massa de manobra, passando a defender ideias que não são suas e que geralmente sequer lhes beneficia. É o idiota útil. Ele defende aquilo que não entende. Impressionante, defende causas que não consegue explicar. O idiota útil, ele não sabe de onde veio, não sabe o propósito que o levou a estar ali e muito menos para onde vai. É o idiota útil. Os imbecis coletivos do sistema não sabem de onde veio, não tem ideia do porquê está ali e muito menos sabem para onde vai. É impressionante. Quando a gente abre as escrituras e absorve o ensino dos apóstolos de Cristo, descobre verdades espirituais na palavra de Deus, ela revela quem eu era, quem eu sou e para onde vou. Acredite nisso. E isso eu pude descobrir quando passei a estudar as escrituras, quando recorri a livros, quando busquei ajuda de pessoas capacitadas para ensinar o verdadeiro evangelho. Aí eu tive compreensão de onde eu vim, quem eu era, e agora onde estou e quem eu sou, e também para onde eu vou. Isso tudo eu descobri estudando as Escrituras, palavra de Deus. Não seja massa de manobra. Não seja mais um na multidão sem ter o mínimo de conhecimento das Escrituras. Ela revela-nos a vontade de Deus para a nossa vida. Ela nos dá alimento sólido para suportarmos esta caminhada rumo ao porvir. Ela revela a vontade de Deus, o objetivo de estar debaixo desta graça, a palavra de Deus. E eu só pude compreender isso estudando a mesma, buscando informação, para não terminar como massa de manobra desse sistema. Amém? E é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. E para que isso aconteça, a gente tem que também desenvolver a nossa salvação absorvendo a palavra de Deus. Que Deus em Cristo possa estar te condicionando a isso, a crescer na graça e no conhecimento das Escrituras. Fazendo assim, você vai longe para a glória do nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe.